Olá, eu sou o professor Raimann. E eu sou a Maria Carolina Raimann. Você está no canal do Apostolado Católico da Família Raimann. E este é o quadro Os Santos da Semana. E essa semana nós vamos conhecer os santos que vão do dia 20 ao dia 26 de junho. E hoje, dia 20 de junho, domingo, é o dia de São Silvério, Papa. Silvério nasceu em Frosinone, na Campânia, Itália. Ele era filho do Papa Hormisdas, que fora casado antes de entrar para o ministério da Igreja. Entretanto, ao contrário do que se encontra em alguns escritos, ele não foi o sucessor do seu próprio pai. Antes de Silvério o assumir e depois do seu pai, outros ocuparam o trono de Pedro. E segunda-feira, dia 21, comemoraremos São Luís Gonzaga. Seu nome de batismo era Castiglione delle Stiviere. Nasceu em 9 de março de 1568 em Roma, Itália. Primogênito, filho de um príncipe do Sacro Império chamado Ferrante Gonzaga. Seu pai era um nobre comandante do exército imperial que detinha o título de Marquês de Castiglione. Este era irmão do Duque de Mantua e herdeiro do feudo de Castiglione. E na terça-feira, dia 22 de junho, será o dia de São Paulino de Nola. Paulino nasceu no ano de 355, na cidade de Bordeaux, na França. O seu pai era um alto funcionário imperial e toda a família ocupava posição de destaque na economia e na corte. Antes de tornar-se religioso, o próprio Paulino foi cônsul e substituiu o governador da Campânia. Nessa posição, manteve contato com o bispo Ambrósio de Milão, bem como com o jovem Agostinho, que se tornara bispo de Hipona, os quais o encaminharam à conversão. E no dia 23, comemoraremos São José Cafasso. Ele nasceu em Castelnuovo d'Asti, na Itália, no ano de 1811, onde também nasceu o grande São João Bosco. José Cafasso, desde criança, sentiu-se chamado ao sacerdócio, que foi se tornando cada vez mais forte no decorrer de sua vida com Deus. Assim, entrou para a formação sacerdotal e se tornou padre aos 23 anos, destacando-se no meio de tantos por seu amor aos pobres e zelo pela salvação das almas. E no dia 24 de junho é o dia de São João Batista. São João Batista nasceu milagrosamente em Aiquirim, cidade de Israel, que fica a 6 quilômetros do centro de Jerusalém. O seu pai era um sacerdote do templo de Jerusalém chamado Zacarias. Sua mãe foi Santa Isabel, que era prima de Maria, mãe de Jesus. São João Batista foi consagrado a Deus desde o ventre materno. Em sua missão de adulto, ele pregou a conversão e o arrependimento dos pecados manifestos através do batismo. João batizava o povo, daí o nome João Batista, ou seja, João, aquele que batiza. E no dia 25 comemoraremos São Guilherme. São Guilherme nasceu em Vercelli, Itália, no ano de 1085. Órfão muito cedo, foi morar com os familiares, que em nada o impediram de seguir Jesus e realizar seus anseios de vida religiosa. Quando tinha apenas 14 anos, Guilherme saiu com vestes penitenciais para visitar o Santuário de Santiago de Compostela, na Espanha, visando expressar sua caminhada espiritual. Aconteceu que desejava peregrinar para a Terra Santa, mas devido às turbulências políticas, desviou-se e acabou se retirando no Monte Partênio, Monte da Virgem, e ali permaneceu em silêncio, penitência e oração. E no dia 26 de junho, sábado, para encerrar essa semana, nós comemoraremos os santos João e Paulo. Os santos pertenceram ao século IV e deram um lindo testemunho do martírio no ano de 362, no contexto em que a Igreja de Cristo era perseguida. Eles pertenciam à corte de Juliano, o apóstata, que queria que todos os cristãos
se rendessem aos deuses do império. João e Paulo, porém, renunciaram ao cargo e se retiraram para uma propriedade onde viveram da caridade e servindo aos pobres, testemunhando acima de tudo o amor a Deus. Eram irmãos de sangue, mas responderam pessoalmente ao Evangelho. Carol, qual foi o santo que nós escolhemos essa semana para falar um pouquinho mais sobre ele? Nós gravamos também uma novena para esse santo aqui no canal. Verdade. É São Luís Gonzaga. Seu nome de batismo era Castiglione de Stiviere. Nasceu em 9 de março de 1568 em Roma, Itália. Primogênito, filho de um príncipe do Sacro Império chamado Ferrante Gonzaga. Seu pai era um nobre comandante do exército imperial que detinha o título de Marquês de Castiglione. Este era irmão do Duque de Mantua e herdeiro do feudo de Castiglione. O desejo natural de seu pai era que seu filho mais velho seguisse seus passos, tornando-se soldado e comandante no exército imperial. Por isso, tendo apenas 5 anos, o pequeno Castiglione já marchava seguindo o exército do pai, habituando-se à crueza da vida militar ao lado de soldados rudes. Por outro lado, sua mãe lhe deu uma educação primorosa e sólida formação cristã. Além disso, frequentava os ambientes ricos e aristocráticos da nobreza italiana. Aquele menino, porém, surpreenderia a família Gonzaga de maneira muito diferente. Quando tinha apenas 10 anos, ele foi enviado à cidade de Florença para servir como pajem do Grão-Duque da Toscana. A partir desse momento, Castiglione decidiu fazer um voto perpétuo de virgindade. Serviu como pajem do filho do rei Dom Felipe II na Espanha durante alguns anos. Nesse tempo, procurou e conseguiu estudar filosofia na Universidade de Alcalá. Nas horas vagas, dedicava-se à oração e às leituras espirituais. Estando com 14 anos e ainda na Espanha, Luís recebeu a primeira comunhão das mãos de um santo, São Carlos Borromeu. Tocado pelas palavras do santo e pela força da Eucaristia, Luís sentiu o grande chamado de sua vida. Neste momento, ele decidiu se tornar religioso, ingressando na Ordem dos Jesuítas. A surpresa foi geral. Seu pai, mesmo de longe, sentiu que todos os planos que tinha para o filho foram por água abaixo. Eu não queria interromper o seu vídeo, mas o assunto é verdadeiramente muito importante. Nós estendemos nossas mãos para lhe pedir ajuda. Nossa família evangeliza através das redes sociais e temos vídeos diários no YouTube. O nosso apostolado tem transformado muitas vidas e contamos com a sua generosidade. Mande um Pix para nós, de qualquer valor, por mais insignificante que possa parecer, pois o pouco com Deus é muito. Seja um sócio evangelizador. A chave Pix está aparecendo aqui na tela. Deus te abençoe e recompense. Salve Maria! Quando seu pai soube que Luís desejava se tornar padre, chamou-o de volta a Roma e tentou desaconselhá-lo de todas as maneiras. Vendo que o filho não mudava de ideia, começou a levá-lo em festas e banquetes, cheios de ofertas de todos os tipos de prazeres mundanos. Mas, ao perceber que essas coisas não preenchiam o coração do filho, perguntou a ele se mesmo depois de tudo isso ainda queria ser padre. Luís Gonzaga respondeu: "É nisso que penso noite e dia." E então o pai autorizou-o a entrar para a Companhia de Jesus. Ele entrou no noviciado da Companhia de Jesus em Roma. Neste ato, assumiu o nome de Luís Gonzaga. Renunciou ao seu título de nobreza e à herança a que tinha direito. Seu mestre nesse tempo foi São Roberto Bellarmino. Luís Gonzaga deixou de lado sua origem nobre, escolhendo sempre os serviços mais humildes. Nesta aventura da humildade, ele sabiamente constatou: também os príncipes são pó como os pobres, talvez cinzas mais fétidas.
São Luís Gonzaga tinha uma pergunta que norteou totalmente a sua vida e lhe serviu de discernimento nas grandes e pequenas decisões da vida. Sempre, diante de algo a fazer ou decidir, ele se perguntava: de que serve isto para a eternidade? Ou, de forma diferente, isso que estou prestes a fazer tem alguma coisa a ver com a eternidade? Vai contribuir para que eu conquiste a vida eterna? Se compreendia que tal coisa ou atividade não ajudaria a levá-lo para a vida eterna, ele não fazia. Este seu modelo de discernimento já ajudou a muita gente ao longo dos séculos. Por essas decisões, perseverança, amor e fé, São Luís Gonzaga se tornou modelo para os jovens. Ele encontrou o verdadeiro sentido da vida, que é conhecer, amar e servir a Deus. Quem procura isso vive uma vida cheia de sentido. Por isso, na cidade de Coimbra, onde ele também estudou, há uma estátua em sua homenagem, pois ele se tornou um modelo e exemplo de pureza de coração, de discernimento e de busca do verdadeiro sentido da vida para todos os jovens. Por motivos de estudo, São Luís Gonzaga precisou ir para Roma. Era o ano 1590. Ao chegar lá, deparou-se com as vítimas de uma doença contagiosa chamada tifo. Ao ver o sofrimento do povo, compadeceu-se de tal forma que passou a ajudar os doentes. Depois de um tempo cuidando dos doentes como podia, ele próprio contraiu a doença e veio a falecer. Era o dia 21 de junho de 1591. São Luís Gonzaga tinha apenas 23 anos e entregou sua vida em favor da caridade e da pureza de coração. Por isso, São Luís Gonzaga é o padroeiro da juventude e dos estudantes. Seus restos mortais foram sepultados na igreja de Santo Inácio, fundador da Ordem Jesuíta em Roma. Oremos. Ó Deus, distribuidor dos dons celestiais, que unistes no angélico jovem Luís uma admirável inocência de vida à prática da penitência. Concedei-nos por seus méritos e preces que imitemos na penitência a quem não acompanhamos na inocência. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. São Luís Gonzaga, rogai por nós. E amanhã, segunda-feira, ao meio-dia, tem vídeo novo aqui no canal. É mais um vlog da família, não perca!